Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, professor Rafael, professor mediador da disciplina de Análise e Projeto Orientado a Objetos. Neste vídeo, eu irei apresentar para vocês algumas dicas da atividade de estudo 1. Então, eu estou aqui dentro do estúdio, vou aqui na aba questionário. Nós temos dois questionários, o questionário da atividade de estudo 1, que vence agora, no dia 20 do 10, e a atividade mapa, que vence no dia 20 do 12. Tá? Então, nós temos um tempinho. Minha sugestão é se atentem a essa atividade, ok? Pessoal, é muito importante que vocês façam todas as atividades. Mesmo que vocês não consigam terminar as atividades, é de super importância que vocês façam elas. Pelo menos vocês vão ter uma nota parcial, tá? Porque não fazendo uma atividade é menos 0,5, né? E faz muita diferença lá no final, ok? Então, atividade estudo 1. Aqui nessa atividade, o professor Edson, ele solicitou que vocês fizessem um diagrama. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui minha tela. Fizessem aqui um diagrama de atividade, tá? Bom, mas o que que esse diagrama de atividade ele vai servir? Para que que ele serve, né? Então, ele quer aqui que vocês façam um diagrama de atividade para representar uma transação bancária em um caixa automático, tá? Então, pensem assim, eu vou chegar num caixa automático agora e vou fazer um saque de R$ 50 da minha conta corrente, né? Ou seja, eu vou retirar da minha conta corrente, não conta poupança, ok? Conta corrente. Então, imagine o seguinte, eu chego na boca do meu caixa agora, como que eu faço para fazer um saque? Então, minha sugestão é, faça um algoritmo, né, passo a passo. Eu sei que agora o pessoal que está entrando agora, né, a turma 1, turma 2, que ainda não tiveram a disciplina de algoritmos, talvez sinta um pouco mais de dificuldade, mas anote no papel todos os passos que você faz para sacar o dinheiro, né? Precisa de um cartão, não precisa do cartão, precisa de senha, não precisa de senha, ou seja, qual que é o passo a passo? Já pensem, né? Abstraiam a informação de que você já possui a conta corrente, ok? Então você não precisa criar a conta corrente, você já tem a conta corrente e agora você vai realizar um saque, tá? Então, este é o objetivo, ok? Primeira parte da atividade mapa é isso. Segunda parte da atividade mapa. Ela pode ser feita pelo software Asta, tá? Pode ser feito, não é obrigado vocês a fazerem pelo Asta, tá? Vocês podem usar outros softwares, por exemplo, o Umbrello, né? É um software que também é free e vocês podem fazer diversos diagramas utilizando o a OML, tá? Existem outros aí que vocês também podem estar utilizando. Por exemplo, o Argo, tá? UML. Então, Argo UML também é um outro software que vocês podem estar utilizando. Ah, professor, mas eu não quero usar software. Posso fazer no papel e na caneta? Pode, você pode desenhar, tá? O seu diagrama ali no papel sulfite, de preferência que seja papel branco, sem linhas, tá? De preferência. Você faz ali a caneta, o teu diagrama, tira uma foto ou digitaliza e submete, né? Submeta aqui pela ferramenta, tá? Então, assim, se você vai fazer pelo software ou vai fazer no papel e na caneta, independente, vai ser gerada uma imagem. Essa imagem é o que você vai fazer aqui. Por exemplo, eu já tenho minha imagem pronta, eu vou vir aqui no upload instantâneo, vou procurar qualquer imagem que eu vou subir, por exemplo, vou clicar aqui, ele vai carregar a imagem, fez aqui o Vzinho azul, significa que está ok. Se não tiver, remove, tá? E aí depois só clicar no finalizar. Como o meu acesso não permite envio de atividades, né? O meu finalizar aqui não está ativo, ok? Pessoal, então a atividade ela é bem simples, tá?
fazer um diagrama atividade que represente uma transação bancária em um caixa automático, ok? Bom, eu vou fazer um exemplo com vocês no Asta, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir o meu Asta aqui. Meu Asta está aberto. Vou abrir um arquivo novo aqui. Agora eu vou vir aqui em diagrama e vou pegar o diagrama atividade, ó, Active Diagram. Eu vou pegar um new aqui, esperar ele carregar. Ok, carregou. Dependendo do software, pessoal, que vocês estão trabalhando, existem algumas diferenças, tá? Mas basicamente o que nós iremos utilizar aqui é os nós, né, os nós iniciais. Por exemplo, vou ter um nó inicial aqui e vou ter um nó final. Tá? Bom, e aí eu vou ter as minhas atividades. Não sei quantas atividades vocês vão utilizar, são as ações, tá? Essas ações, pessoal, elas devem ser ligadas por uma seta. Então, para fazer a ligação do início com essa ação, eu vou vir aqui, ó, na ponta da seta e vou clicar. Pronto, já está sendo realizada a ligação. Ah, agora eu quero ligar esta nesta. Então, é simplesmente desta forma. Ah, professor, mas eu preciso fazer uma condição? Ok, você pega aqui o gateway de decisão, né? Coloca ele na tela, por exemplo. Essa ação aqui é uma ação de entrada no meu gateway. Esse gateway aqui é a decisão. Por exemplo, vamos colocar aqui, valor A, né? A recebe 10, por exemplo. Não, melhor. Ó, atividade 1. Aqui vai ser a atividade 2, por exemplo. E aí, ela vai ter um teste condicional. Se essa atividade 2, né, o valor que está saindo aqui for verdadeiro, por exemplo, eu posso ter aqui duas saídas, uma para verdadeiro e uma para falso. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, para saída e aqui. Então, se aqui for verdadeiro, faz essa ação, essa atividade 3, se ela for verdadeira. Se ela for falsa, faz uma atividade 4. Tá. Notem que você pode vir aqui no Tzinho de texto e clicar e colocar um texto aqui. Então, eu posso verificar, por exemplo, ó, eu posso colocar um texto, verificar se a atividade 2 é verdadeira, né? Verdadeira. Ou, por exemplo, se a atividade, vamos supor que se a atividade 2 está concluída, por exemplo, ela está concluída? Sim, ela está concluída. Se ela está concluída, nós temos aqui o lado verdadeiro, né, ó, o lado verdadeiro, isso aqui você pode arrumar certinho, né, ó, o verdadeiro, por exemplo, e aqui você tem um lado falso. Eu posso vir aqui e colocar aqui do outro lado, por exemplo, o lado falso. Isso significa que, olha, vou verificar, atividade 2 é verdadeira? Sim, atividade 2 é verdadeira. Se ela é verdadeira, ok, mas se ela não é verdadeira, o que acontece? Olha, ela não é verdadeira. Se ela não é verdadeira, ela é falsa. Se ela é falsa, executa a atividade 4. Tá? Ah, professor, mas agora acabou, né? Eu encerrei a minha atividade, é apenas isso. Ok. Notem que eu coloquei aqui um valor, né? Um nó de término. Então, você precisa levar todos os teus nós que estão abertos, tá? Porque aqui está aberto, tá? Eu preciso colocar eles aqui no final, tá? Então, essa é
É um exemplo bem simples de diagrama de atividade. Professor, mas e atividade 1 e atividade 2, elas não estão abertas, que nem essa atividade 3? Não, elas não estão abertas porque é um processo, é uma ação que está em sequência. Agora, aqui você tem uma condição de teste. Se você tem uma condição de teste, ela é verdadeira ou ela é falsa. Contudo, você precisa dar sequência ao término dessa execução. Tá? Como é que eu faço o término dessa execução? Quando eu coloco a saída dela. Mas eu poderia ter uma saída, professor, ao invés de eu colocar ela diretamente no terminal de saída? Sim, poderia. Eu poderia pegar aqui uma outra atividade, ó, atividade 5 agora, por exemplo, atividade 5, né? E ela está aqui, ó. A questão da estética, pessoal, é assim, não vai contar ponto, não vai descontar ponto de vocês, mas a estética ela ajuda a qualquer pessoa a entender, tá, o desenho do diagrama de atividade, ok? Olha só, se for verdadeiro, executa a atividade 3, encerrou a atividade 3, sai da estrutura de condição e vai para a atividade 5. Se a atividade 2 for verdadeira, ou perdão, for falsa, executa a atividade 4 e vai para a atividade 5, e aí sim, a atividade 5 eu ligo aqui no saída. Eu posso pôr a saída aqui, posso pôr a saída aqui, né? Então, assim, não há problema algum. Eu sugiro vocês colocarem ela aqui do lado, por exemplo, neste caso, tá? Porque se eu precisar fazer um recorte dessa imagem, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o programinha de recorte de imagens, ó, eu consigo, né? Ó, tá vendo? Ó, pegar só essa parte da minha imagem, tá? Então, assim, é só uma dica, tá? É uma dica, não quer dizer que vocês precisam fazer desta forma, tá? Bom, professor, agora eu acabei minha atividade, né? Tudo bem, não esqueçam de salvar o diagrama, pessoal. Então, ó, o disquetinho aqui, ele salva, tá? Então eu vou salvar aqui, eu posso colocar um nome aqui, por exemplo, eu vou colocar exemplo, diagrama, atividade, vou dar um salvar, ok. E agora, como é que eu faço para enviar esse diagrama? Bom, você pode usar aquele software que eu acabei de mostrar agora, né, de recortar. Aí você vai e salva né, a tua imagem aqui. Eu vou colocar capturar um, por exemplo. Tá aqui. Confiram lá o nome do arquivo que eu peço para salvar certinho, caso haja. Então tá aqui. Posso pegar essa imagem. Ou ainda, professor, eu não tenho esse programinha. Beleza, pessoal. No teclado de vocês tem uma tecla chamada Print Screen. Printa a tela, abrem aí o Paint de vocês, né, ou um outro software de editor de imagens, cola a atividade, colou a tela, né? Aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, recortar a atividade de vocês, ó, recortei, eu vou lá e salvo, por exemplo, agora como o nome da imagem que eu quero. Por exemplo, aqui eu quero colocar o capturar 2. E pronto, minha atividade também está pronta. Tá? Existe uma outra forma? Existe, existe sim. Eu posso vir aqui em Tools, tá? Em Tools, no Asta, tá? Tools, Export Image. Aí tem aqui, ó, para múltiplos diagramas ou diagrama corrente, ou seja, o diagrama corrente é esse diagrama que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Então, eu vou vir aqui em PNG, tá? Para manter um alto nível de qualidade. Eu clico aqui no PNG. Olha só, ele vai mostrar para mim, né, onde eu vou salvar, por exemplo, eu vou salvar como capturar 3. E vou dar um salvar. Pronto. Ele exportou essa imagem para mim, ó. Eu vou lá na minha pasta, por exemplo, aqui na área de trabalho, que eu estou salvando aqui por enquanto, ó. Eu tenho aqui, ó, os 3 capturar que eu fiz, tá? Então, ó, ele gerou esse capturar aqui agora, pelo Asta. Notem que pelo Asta ele vai gerar o pacote, vai gerar algumas informações a mais, né? Então, só esperar ele carregar, ele demora um pouquinho aqui na minha máquina. Ok, ele carregou. Tá, então essa é uma forma. A segunda forma é essa. Deixa eu trazer aqui, ó, a forma 2 que eu fiz, né? Que foi usando o print lá do print screen do teclado e recortando pela ferramenta de edição de imagens. Ou
usando aquele programinha aqui da tesoura do próprio Windows, né, quando você ativa ela, e você consegue fazer este recorte também na tela, tá? Feito isso, pessoal, é só fazer o anexo. Professor, mas eu não tenho software instalado. O que eu faço então? Faço o desenho no papel, tiro a foto, recorta a foto e sobe a atividade, ok? Pessoal, acho que era isso a atividade, uma dica que eu fiz aqui para vocês. Creio que vocês consigam realizar a atividade. Caso tenham dúvidas, entre em contato comigo, ok? Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus.